Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o tema da aula de Orgânica. Nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre as ramificações, né? Como podemos, então, dar nome às estruturas ramificadas? O que são ramificações? Bom, nós vamos também continuar trabalhando com a função orgânica hidrocarboneto. Então, na aula de hoje, nós vamos ter como objetivo reconhecer as substâncias que apresentam, né, essa função hidrocarboneto e ainda nomear elas, segundo a IUPAC, os compostos orgânicos ramificados. Bom, então esse é o nosso terceiro encontro, nós já trabalhamos nas duas outras aulas sobre as propriedades orgânicas e também já trabalhamos um pouquinho sobre a nomenclatura principal, né, de uma cadeia principal linear. Bom, toda vez que nós falamos de hidrocarboneto, é muito comum a gente associar a plásticos, derivados e até mesmo petróleo. Mas como que, afinal de contas, nós temos essa relação com o petróleo? Como que o petróleo traz aí tantas outras substâncias, né, a serem usadas no nosso dia a dia? Bom, o petróleo, ele é, na sua grande maioria, né, encontrado ali submerso ou sobre uma pedra, ou verdade, se eu falar pedra, os geólogos, nosso Deus, sobre rochas ou então debaixo do mar. Essas estruturas, né, a estrutura do petróleo, nada mais é do que uma mistura. E ele recebe esse nome petróleo porque as primeiras vezes que ele foi encontrado sobre pedras, né, sobre rochas porosas. Então, ele recebeu esse nome de óleo de pedra, o petróleo. Ok? Aqui no Brasil, 90% do nosso petróleo é encontrado em offshore, ou seja, ele é encontrado sobre o mar. E nós temos em torno de 111 plataformas de extração de petróleo. Dentre elas, nós temos as fixas e aquelas que são móveis. Bom, mas assim que é extraído o petróleo da natureza, o que acontece com o petróleo? O petróleo está impuro, ele vai estar misturado a todas as outras substâncias, né, e misturas próximas a ele. Então, vai ter água salgada, areia, argila. Então, assim que o petróleo é extraído, ele passa por um processo de purificação, ou seja, ele passa por um processo de limpeza. E, posteriormente, ele passa por um processo chamado de fração, ou seja, ele vai ser destilado em frações diferentes. E é justamente essas frações que nós recolhemos e usamos no nosso dia a dia. Uma dessas frações, por exemplo, é a gasolina. Essa gasolina que nós trabalhamos, né, que coloca nos nossos veículos, nada mais é do que uma mistura de octanos que veio da mistura do petróleo, que normalmente é feito só de hidrocarbonetos. Mas o petróleo também tem ali algumas moléculas orgânicas que tem nitrogênio, tem enxofre e o oxigênio. Bom, falando um pouquinho sobre a gasolina, como eu disse, ele é uma mistura de octanos. O que seria octanos? São hidrocarbonetos que possuem 8 carbonos. Bom, aqui tem a estrutura de um octano presente na gasolina. Observe que os 8 carbonos, eles não estão dispostos lado a lado, ou seja, eles não estão linearmente. Eu tenho carbonos acima, abaixo. Então, eu pergunto a vocês, essa estrutura aqui, com aquilo que nós aprendemos na aula passada, como que a gente pode, então, nomear uma estrutura dessa? Ou seja, identificar cada uma dessas posições do carbono e não confundir com o octano, onde eu tenha 8 carbonos emparelhados, né, lado a lado. Bom, então, para nomear os hidrocarbonetos ramificados, primeiro é preciso localizar o que seria a cadeia principal. Então, nós temos algumas regrinhas para essa cadeia principal. Primeiro, precisa ter a maior sequência de carbonos, ou seja, a cadeia principal precisa ter o maior número de carbonos possível. Segundo, se houver um grupo funcional diferente de carbono e hidrogênio, eu preciso que ele esteja inserido na cadeia principal. Outra coisa em relação às insaturações, as ligações duplas e ligações triplas. Elas também precisam estar inseridas na sua maior quantidade dentro da cadeia principal. E por último, precisamos ter o maior número de ramificações. Então, voltando aqui na estrutura, nós temos então a estrutura do octano
E temos aqui a regrinha em relação ao nome, né? Então, para o nome, nós precisamos colocar a posição da ramificação e o nome da cadeia principal, que é justamente aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Bom, como que eu vou definir, então, a minha cadeia principal? Ela precisa ter a maior quantidade de número de carbonos e também eu preciso ter ali a maior número de ramificações. Em relação à insaturação e ao grupo funcional, nesse caso aqui nós não precisamos deles, porque eu só tenho carbono e hidrogênio e as ligações são ligações simples. Então, olha só, eu posso usar como cadeia principal esse carbono e esse carbono? Não, porque aqui eu vou ter 3 carbonos de cadeia principal e tudo isso daqui de ramificação. Não dá, né? Então, não pode ser essa daqui. Vamos tentar outro jeito, ó. Esse carbono, esse, aqui, aqui e aqui. Bom, eu vou ter isso daqui de cadeia principal e essas aqui de ramificação. Olha só, já ficou legal, né? Eu tenho a maior quantidade de carbonos até aqui. Mas vamos tentar uma segunda opção. Eu vou continuar numerando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Débora, deu a mesma quantidade de carbonos. Então, eu posso considerar essa estrutura como a minha cadeia principal? Pode. E observe que não vai alterar com relação à posição desse CH3. Ele vai continuar sendo no carbono 4. Mas, para facilitar o nosso entendimento, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com essa cadeia linear, tá bom? Bom, então nós vimos que a gente precisa colocar a posição deste carbono e nomear a ramificação. Bom, mas a gente ainda não sabe qual que é o nome que se dá a essas ramificações. Então, olha só, vamos recapitular aqui. Na cadeia principal, nós trabalhamos com esses 3 termos. Prefixo para falar da quantidade de carbonos, infixo para falar da presença de insaturação e sufixo para falar do grupo orgânico. Nós vimos que o infixo pode ser quando a ligação é simples, AN, ligação dupla, EN, e ligação tripla, IN. E aqui nós temos os prefixos, né, que já trabalhamos aqui com vocês. Bom, e as ramificações? As ramificações, elas podem ser nomeadas de 2 formas. De acordo com as ligações entre carbonos e de acordo com o carbono que estará ligado à cadeia. Então, aqui nós temos a primeira forma de nomear uma ramificação. Quando eu trabalho com o prefixo, que é justamente os que nós já conhecemos, que indica a quantidade de carbonos, e ainda com a finalização il ou ila. Por exemplo, metil, CH3, eu tenho apenas um carbono. Etil, eu tenho 2 carbonos. Propil, eu tenho 3 carbonos. Olha aqui embaixo, pentil, eu tenho 5 carbonos, ok? Então, isso daqui é da ramificação, não é da cadeia principal. Outras ramificações que vocês podem encontrar, inclusive no volume do PET de vocês também vai estar assim, é sobre quando eu tenho ramificações que o carbono, ele é um carbono secundário ou terciário. Ou seja, eu não estou trabalhando mais com o carbono ligante sendo da extremidade, e sim no meio da cadeia. Observe este carbono aqui. Este carbono, ele está entre 2 carbonos, logo ele é um carbono secundário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar qual carbono que estará ligado à cadeia. Então, sec-propil. Olha esse carbono aqui. Esse carbono é um carbono terciário. Então, ele é terc-butil. Terc por se tratar de um carbono terciário e butil porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? O mesmo se segue aos demais. Então, vamos voltar lá para a nossa estrutura. Então, olha só, para que eu possa numerar, né, a posição da ramificação, eu preciso fazer uma numeração. Eu preciso saber qual é o carbono que eu vou estar ligado, qual extremidade que eu começo. Então, eu vou fazer a numeração da esquerda para a direita. E vou fazer a numeração da direita para a esquerda. Então, olha só. 1, 2,
3, 4, 5. Ok. Vamos considerar a seguinte situação. Em qual desses que eu vou favorecer a ramificação? Ou seja, em qual dessas numerações eu consigo ter a maior quantidade de ramificação próxima da extremidade? Seria justamente esse aqui, ó, porque eu tenho essa ramificação e essa ramificação. E elas estão favorecidas por essa numeração aqui. Então, é ela que nós vamos usar. Então, para referenciar aonde está essas ramificações, nós vamos usar essa numeração, ok? Então, olha só, cadeia principal. Essa nós já sabemos como nomear. Nós temos aqui agora duas ramificações neste carbono e uma ramificação nesse outro carbono. Voltando na numeração, o que que nós temos? Nós temos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Então, eu tenho duas ramificações no carbono 2 e tenho uma ramificação no carbono 5. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 2, outra ramificação no carbono 2 e outra ramificação no carbono 4. Todas elas são iguais. Elas são qual tipo? Metil. E qual que é, quando nós temos, né, ramificações semelhantes, nós usamos um prefixo que indica a quantidade. Então, aqui vai ser o trimetil. E como que eu nomeio essa cadeia principal? Se eu tenho 5 carbonos, ele é o pente. Ligação simples, infixo -a. Hidrocarboneto termina em -o. Então, o nome desse carinha é 2,2,4-trimetilpentano. Parece um pouquinho complicado agora, mas à medida que a gente for praticando as nossas atividades, vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, olha só, o que que nós fizemos? Nós identificamos a cadeia principal, identificamos em qual extremidade nós começamos, identificamos as ramificações, nomeamos as ramificações, indicando aonde eles estão presentes, e ainda nomeamos a cadeia principal. Então, o nome desse octano, na verdade, é 2,2,4-trimetilpentano, segundo a IUPAC. Bom, então olha só, no apostila de vocês, no PET de vocês, nós temos algumas atividades que vai fazer o inverso do que nós fizemos. Ele vai te dar o nome e quer que você desenhe a estrutura. Então, nós vamos começar justamente por essa molécula que acabamos de determinar o nome, mas para tentar entender como que a gente faz o inverso, ok? E depois a gente pega uma estrutura nova. Então, olha só, o que que nós vamos fazer aqui? Primeiro, separar o nome. O que que é ramificação e o que que não é? Toda vez que terminar em -il, quer dizer que é ramificação. Tudo que está à direita é a cadeia principal. Tudo que está à esquerda se refere à ramificação, ok? Então, olha só, eu tenho pentano, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 2, eu tenho 2 metil, porque aqui repete o 2 duas vezes. Então, aqui, deixa eu desenhar com uma cor diferente. Então, aqui eu vou ter duas ramificações CH3. Débora, como que você sabe que é CH3? Metil, quantidade de carbonos. E tem um outro no carbono 4, CH3. E agora eu completo isso aqui com hidrogênios. Então, aqui é CH3 ligado. Esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações. Esse daqui, CH2. Esse daqui está fazendo 3 ligações, CH, CH3. Então, o que que eu fiz aqui? Determinei quem era a minha cadeia principal, coloquei, de acordo com os números, as minhas ramificações e, por último, identifiquei a quantidade de hidrogênios que faltava, ok? Vamos fazer mais uma atividade? Essa atividade não está no PET de vocês, mas é só para a gente poder treinar um pouquinho mais. Então, olha só, eu tenho uma outra estrutura agora. Ele chama 2-metil-pente-2-eno. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Primeira coisa, só tem a palavra metil e um número.
Isso quer dizer que eu vou ter apenas uma ramificação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele tem o infixo em. Quer dizer que eu tenho uma ligação dupla. Então, isso daqui indica dupla ligação. Ok? E esse número aqui, 2, indica aonde está a dupla ligação. Então, eu tenho um hidrocarboneto, termina em O, que tem dupla ligação e quantos carbonos? Eu tenho 5 carbonos. Então, observe que o nome já me dá um monte de informação. Agora, eu preciso fazer a estrutura. Como que eu começo? Sempre da cadeia principal. Existem outras técnicas que a gente pode trabalhar também, mas essa é a mais fácil, a mais simples que eu vejo assim. Então, olha só. Preciso de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ok. Ligação dupla no carbono 2. Então, aqui vamos usar de vermelho. O carbono 2, ele faz uma dupla ligação. E eu tenho um metil, que é um CH3, ligado ao carbono 2. Então, aqui eu tenho um metil, CH3, ok? Então, vamos ver se a gente conseguiu colocar tudo. 2-metil. No carbono 2, eu tenho um metil. No carbono 5, eu tenho 5 carbonos de cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu também tenho uma insaturação. Ok? Tá aqui, uma dupla ligação. E é um hidrocarboneto. Eu preciso completar isso aqui agora com hidrogênios. Como que eu faço, né, para fazer esse tipo de interação? Primeiro, coloca-se ligação simples entre todo mundo. E agora eu vou contar quantos hidrogênios faltam para que cada carbono faça 4 ligações. Então, olha só, esse aqui precisa de ter 3 hidrogênios para que esse carbono aqui faça 4 ligações. Esse outro carbono já está fazendo 4 ligações, 2 vermelhas e 2 brancas. Esse carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações, 2 vermelhas e 1 branca. Então, eu preciso de 1 hidrogênio. Esse outro aqui, ele tem 2 ligações, então eu preciso de mais 2 ligações. E esse último, ele faz 1 ligação, eu preciso então de 3 ligações. Uma outra forma que você poderia fazer, né, descrever essa estrutura, seria CH3, CH3, dupla CH, CH2, CH3, ok? Se você tem mais facilidade de fazer ela aberta, começa com ela aberta e aos poucos você tenta fazer ela de forma condensada, ok? Bom, então na aula de hoje nós vimos como que essas estruturas, né, ramificadas podem ser nomeadas, vimos que precisamos identificar a cadeia principal e enumerá-la de acordo com o favorecimento, né, de algumas informações, no nosso caso, a ramificação. E vimos também que que muitas vezes, quando trabalhamos com nomenclaturas de ramificados, podemos trabalhar também com ligantes carbonos que podem ser secundários ou terciários, ok? Bom, no mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe seus comentários no nosso canal de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los. Até mais e um grande abraço virtual.